Olá, estamos começando mais uma rodada de entrevistas aqui no portal Total News MS e hoje eu estou recebendo aqui a Dayana Lima, ela que é analista comportamental, também formada como doula pela Fiocruz do Rio de Janeiro e terapeuta sistêmica com especialização em luto pelo Instituto Raízes. Ela é fundadora do grupo Eu Vivo em Ti, que oferece apoio e conscientização sobre perda gestacional e neonatal. Dayana, é um prazer recebê-la aqui nos estúdios da Total News. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra e um prazer também poder falar dessa história, desse grupo, desse projeto que é tão significativo para mim. Então, para a gente começar, conta pra gente o que motivou a criação desse grupo. Então, eu passei por uma perda gestacional em 2015, foi meu primeiro bebê, sempre sonhei ser mãe, né? Meu desejo de ser mãe vem desde muito nova. E então, quando eu me vi grávida, eu me vi na realização de um grande sonho, né? Eu dizia que se mãe fosse uma profissão, eu queria que minha profissão fosse ser mãe e eu queria ter 6 filhos. Olha, Então, em pouco tempo, depois de descobrir a gestação, eu perdi, né? Foi uma gestação ectópica e foi um luto muito profundo, né? Foi uma dor assim muito intensa. Eu nunca imaginei perder, né? Eu sempre, no desejo de ser mãe, me preparei muito para gerar e receber essa criança. Eu nunca me preparei para uma perda, para uma morte tão prematura, né? Então, eu tive um apoio especializado em luto lá no Rio de Janeiro, o grupo do Luto à Luta, apoio à perda gestacional, que depois, quando eu cheguei, a gente colocou também o nome neonatal, né? Porque existiam outras pessoas que já tinham perdido seus bebês já pós-nascimento, né? A gente considera a perda neonatal até os 28 dias. Então, esse grupo me ajudou muito a elaborar o meu luto, né, a passar por isso e não passar sozinha. Não existiam ainda, e ainda não existe assim, informações tão abertas, tão acessíveis sobre como é lidar e vivenciar esse luto, né, no dia a dia. Então, foi algo que fez uma virada assim, de chave muito grande na minha vida. Foi um ponto de virada também na minha vida, né? E foi muito importante. Então, como isso foi tão significativo para mim, e eu ainda permaneci por bastante tempo como voluntária desse grupo, quando eu vim para cá, para o Mato Grosso do Sul, né, eu busquei entender qual era a minha missão aqui também na cidade, né, além de atuar só como terapeuta e analista, trazer algo que de fato pudesse impactar realmente a sociedade. Então o grupo vem com o mesmo intuito de entender como é importante, como foi importante para mim, é importante para muitas famílias, né, ter esse apoio, né, de passar por esse momento, não precisar passar por esse momento sozinho. Uhum. Eu achei o nome do grupo, Eu Vivo em Ti, muito bonito e simbólico. O que motivou esse nome? Então, uma mãe nunca deixa de ser mãe, né? Eu tenho uma amiga, a Flávia, que ela criou uma frase que mãe é um estado irreversível. Por mais que eu não tenha recebido meu bebê, eu não deixei de ser mãe e não deixei de considerá-lo como meu primogênito, né? Então, todas as transformações que me causaram como pessoa, desde o momento que eu descobri que ele já estava comigo, né, até o momento que eu perdi, elas não se esvaem, né? Elas não somem. Então, essa experiência, ela faz parte de quem eu sou. Né? Então, assim, essa espera ainda me transforma, né? Tanto que depois de tantos anos, estamos em 2025, Sim. né? Ele ainda vive aqui em mim, né? Então, o nome tem essa ideia de que essa lembrança, essa presença, ela não é esquecida, ela ainda vive, né? Então, o eu vivo em ti é sempre uma lembrança de que a morte não é o fim, né? Então, esse bebê tão esperado, esses sonhos, eles ainda vivem. Vão precisar ser transformados, né? Mas são vivos. E qual que é a importância daquela mãe que acabou de perder seu filho, passou por essa situação e acaba que vive um luto mesmo, às vezes quer ficar mais isolada, de buscar por esse apoio e também dos familiares ao redor, buscar por esse apoio por ela. Qual é a importância de buscar grupos como esse? O luto em si, como lidar com ele é muito cultural, né? E como a gente é uma sociedade
capitalista e ocidental, e aí não exatamente por questões políticas, nada disso, a nossa cultura do luto, ela é muito, vamos dizer assim, desestruturada. A gente não tem habilidade para lidar com o luto, né? A morte é um tabu muito grande na nossa sociedade. Não é assim no mundo todo, né? Então, assim, já sendo um luto que é difícil, né? É um luto mais ainda invisibilizado e ainda existe uma culpa, porque além da própria mãe se culpar em achar que fez alguma coisa de errado, que comeu alguma coisa errada, que fez alguma, né? Essa culpa já é natural da mãe e muitas pessoas na sociedade também julgam, né? Então, entender que tipo de luto é esse, como vivenciar o dia a dia e como acolher essa mãe, não só essa mãe, mas esse pai que também perdeu, essa família, né, que perdeu esse bebê, é muito importante. Às vezes a gente acredita que algumas palavras podem ser confortantes, mas elas ferem muito mais do que confortam, né? Eu lembro que quando eu perdi e eu fiquei internada, porque realmente quase morri, né, da forma que eu perdi, eu tive muitas visitas, assim, muitas ligações, apesar de não conseguir falar, eu só chorava, mas eu ouvia muitas pessoas me trazendo mensagens. A que mais me impactou foi da minha irmã mais velha. Ela me ligou e ela disse assim: eu não sei o que dizer. Isso me confortou mais do que muitos abraços e outras palavras. Então, às vezes a gente precisa realmente só ter a presença. E saber o que dizer nesse momento também é muito importante, porque às vezes a gente escuta assim: ah, mas você é nova, você vai ter filho ainda, né? Você é muito nova. Nossa, mas ainda bem que foi no início, né? Então, assim, por mais que eu tenha perdido com 6 semanas, né? Foi uma vida inteira pensando nisso, né? Então a gente perde um sonho, a gente não perde um embrião que só tinha 6 semanas de formação. É algo muito mais profundo, né? Então, dor não se compara, né? A dor ela é feita para ser amparada. Então, independente dessa família ter perdido uma gestação com 6 semanas, 3 meses, 9 meses, ou que o bebê venha a falecer pós-nascimento, essa dor ela precisa ser amparada. Ela não precisa ser comparada, ela não precisa ser julgada, ela não precisa ser medida. Então, é muito importante que as pessoas entendam como lidar com esse luto, né? Porque na ordem da vida não é comum, né? Quando a gente pensa de que os nossos pais, de que os mais velhos vão primeiro, quando a gente está construindo uma família e a gente espera por um bebê, a gente espera ter uma vida inteira com essa pessoa, né? Com essa criança. Então, é um luto muito invisibilizado e muito silenciado, porque tem muitas mulheres que, quando eu falo desse projeto, me contam pela primeira vez que perderam seus filhos, né? E dizem que assim nunca conversou com ninguém, nunca teve nenhum tipo de apoio, nem reconhece assim, por uma questão cultural, elas mesmas invalidam essa perda, esse luto, né? E a gente precisa elaborar isso, a gente precisa falar sobre isso e cuidar disso, porque são emoções, né? São sentimentos que precisam ser acolhidos, que precisam passar pela gente, né? Pela nossa vida, para que a gente possa seguir, né? E seguir com saúde mental, com saúde física, né? Saber o que a gente precisa fazer para se cuidar, né? Então, buscar médicos, especialistas. Então, exige uma série de cuidados também, de entender por que aquilo aconteceu, né? Uma perda não é comum. E o grupo vai começar a funcionar a partir do próximo mês, né? Em julho. Quais são os dias que vão estar acontecendo? Todo mundo pode participar? Como encontrar você para que possa participar desse grupo contigo? Sim, a gente tem uma página no Instagram, Eu Vivo em Ti, grupo de apoio. Instagram, @Eu Vivo em Ti, grupo de apoio. E a partir de julho agora, a gente vai ter o primeiro encontro, que vai ser dia 12, no sábado, de 8h30 às 11h30. Excepcionalmente vai ser no segundo sábado, porque eu viajo para o Rio, né? Mas a gente vai ter a recorrência de todo o terceiro sábado do mês, ter esses encontros que são abertos e gratuitos para todas as pessoas que se sentem afetadas por esse luto. Porque não é só a mãe que perde esse bebê, né? O pai também perde um filho. E geralmente as pessoas perguntam: ai, como é que ela tá? E é natural, e é claro que pra gente é muito mais intenso.
mas é um lugar onde o pai também pode ser acolhido, a avó pode ser acolhido, o amigo, a amiga pode ser acolhido, né? Todos que acreditam, né, que esperaram por esse bebê são afetados por esse luto. Então é realmente aberto para todos que querem, que passaram por essa perda, mas que também querem entender como apoiar, né? Então realmente é um grupo aberto à sociedade. O Eu Vivo Ti, ele tem um forte compromisso mesmo, isso está assim, muito bem organizado, de que ele também tem um compromisso psicossocial, né, psicoeducacional, de trazer educação sobre o luto para a sociedade. Muito bem, então conversamos agora com Dayana Lima, ela que é fundadora do grupo Eu Vivo em Ti, que oferece apoio sobre perda gestacional e neonatal. Foi um prazer conversar contigo aqui. Eu agradeço no Total News. No nosso site totalnewsms.com.br você vai conferir certinho os dias exatos dessas reuniões, né, nesse grupo, e também o contato para que possa estar procurando por você. Muito obrigada, foi um prazer conversar contigo. Obrigada, hoje. Querida, foi um prazer. Até já. E nas nossas redes sociais você confere esse vídeo completo e a matéria também sobre esse assunto. Até a próxima!